palma da mão já carregas 20.000 léguas de enganos, guerreiro do bairro da glória, doente do bairro Floresta. Vem cá conhecer nossa história, malandros, calçadas e festas. Bom, o golpe era um golpe que estava se anunciando, se preparando, né, e se consumou. Acho que houve muito pouca resistência popular a esse golpe, pouca resistência partidária também, e talvez a gente não acreditasse, né, assim, que existiam forças nesse país capazes de chegar a esse ponto, né, de instituir uma presidenta da República recém-eleita, apesar de todas as campanhas, todo o poder da mídia contra ela e contra os apoiadores dela. Foi, para mim, que já tenho algum tempo de carreira nesses assuntos, foi bastante surpreendente, porque parecia que não seria necessário. Bastava deixar o tempo transcorrer, as crises econômicas que já se anunciavam, e essa tendência política, né, que a presidenta Dilma encarnava, e seria certeiramente derrotada na próxima eleição que houvesse, ainda mais com o poder da mídia e com o conluio entre a mídia e o poder judiciário, especialmente o ativismo de alguns procuradores e a conivência escandalosa do Supremo Tribunal Federal, fazendo vista grossa para uma sucessão de delitos judiciários. Não que não seja importante combater corrupção, é muito importante. As principais leis anticorrupção foram feitas pelo primeiro governo da Dilma. O que está acontecendo agora só foi possível pelas leis anticorrupção da Dilma. Então foi muito surpreendente, figuras como Aécio Neves, assim, né, que vinham da tradição familiar, da redemocratização, se revelaram assim não sei como é a expressão, assim, pegaram um talhão, a talha e o martelo e saíram quebrando pedra, perderam toda a sutileza, chutaram a barraca, chutaram tudo, né? Então, acho que isso até nos pegou desprevenidos, assim, as pessoas democráticas ou de esquerda em geral. Então foi assim que eu percebi, foi uma coisa meio surpreendente. E, por exemplo, eu acompanho há muitos anos a operação do monopólio mediático da Argentina, que é brutal, mas eles não chegam a esse extremo. É muito estranho o que houve aqui no Brasil. Parecia que havia uma grande necessidade de desalojar, né, esse projeto que estava no governo já há vários anos. Na minha vida pessoal, assim, a aparência da rotina, do dia a dia, parece que não afetou nada. Para mim, eu não dependo de trabalho, assim, a minha vida já organizada a essa altura dela. Só que depois eu fui percebendo que houve uma grande afetação, que foi exatamente assim no sentido do ânimo, do desejo de começar de novo, de resistir, de encontrar soluções, caminhos, ideias. Nesse território eu me senti completamente perplexo, assim, né? Não encontrei respostas nem em mim, nem em todas as experiências que eu tive aqui no Chile, na Argentina, nem na literatura clássica, né, que a gente estudou desde a clandestinidade, no exílio, nas faculdades. Não encontrei resposta, muito menos nos partidos políticos que deviam nos liberar, nos orientar, nos mostrar um caminho. Então, assim, eu acho que isso, recém agora, a gente está, pelo menos nesse âmbito onde eu me mexo mais, nos direitos humanos, da reivindicação de memória, verdade, justiça, pelo menos nesse âmbito, recém agora a gente está
se erguendo de novo, se pondo de pé, colocando os pés no chão, começando a caminhar. Foi realmente foi uma incisão profunda digamos, na esfera política e na esfera do poder do país, e ela foi profunda também na vida das pessoas. Tem a expressão meio popular, né, que é cair a ficha. A minha ficha caiu, eu percebi. Eu, por exemplo, considero que assim, o país ele tem 3 esferas de direção da maneira como se dirige o país. Tem o governo, que é o governo, que governa, que está todos os dias no jornal, na televisão, e tem um presidente, uma presidenta, aí o governo fala, olha, vamos investir mil reais na ponte do Guaíba. Tá, ótimo. Atrás dele tem o Estado, que já é a estrutura que organiza o país, que está mais ou menos resumido na Constituição de 88. Aí já tem legislativo, executivo, judiciário e tal. Isso é uma esfera que já ela é mais, não se percebe muito. O Estado não dá entrevista, ele não fala, olha, eu desejo, eu quero, eu vou. Não, o Estado é uma coisa assim. E atrás do Estado tem uma coisa que não se vê, que é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder que dirige o país não se vê. O que ele mais procura fazer é se ocultar, não mostrar que ele é o poder. Então, eu tenho essa teoria, eu aprendi, estudei, fiz aí meus resumos dos socialismos, marxismos, weberianismo, tudo que eu andei aprendendo. Então, eu logo vi que quem deu o golpe na presidente Dilma foi o poder. Não foi o PSDB, não foi o outro partido tal, aquele. Foi uma coisa que está lá muito por trás, que maneja esses fios. Maneja vários ministros da Corte Suprema Brasileira, do STF, maneja a maioria dos políticos do país, maneja as Forças Armadas. Isso nós temos muitos exemplos já na história do Brasil desse manejo. Então, tem todo um jogo de marionetes, né, que são manejadas, então a gente fica vivendo aí, então, porque o Lula, porque o Sérgio Moro, porque não sei o que, tá, tudo bem, mas a coisa real que está acontecendo é outra. E ela não é que ela possa dar o rumo, com certeza, esse poder diz assim, vou fazer isso e vai acontecer isso. Não, ele também está lutando justamente porque ele tem que operar através dessas outras esferas do governo, do Estado, da legislação, tem que aprovar um projeto de lei, tem que ter um orçamento, tem que fazer o STF revogar ou confirmar. É ruim também a vida desse pessoal que é poderoso, que é o verdadeiro poder, que é vamos dar um nome aos bois, é a casta empresarial brasileira, aliada com as castas empresariais exteriores. A Constituição brasileira é uma Constituição do capitalismo, esse nosso capitalismo dependente, subalterno, submisso, que não consegue ir para frente. Então, eles deram esse golpe porque eles, acho que não suportavam mais aquele outro projeto, que eu não acho nenhuma maravilha, mas é uma coisa que estava com certeza incomodando esse poder. Então, eu percebi que esse golpe era um golpe profundo. Mas, assim, no nível pessoal, talvez usando a palavra no nível psicológico, a gente, racionalmente, teve um dia que a gente viu na televisão, aqueles malucos lá batendo no peito e gritando. Lá, aqueles deputados evangélicos, aqui, uns caras do interior, aqui que chegava, o rosto parecia que saía assim da personalidade deles. Tem um aqui, um tal de Peronde, que é um maluco, entendeu? Está super indiciado em vários processos, ele grita de uma maneira assim terrível. Então, o que eu não sabia, eu acho que a maioria das pessoas não sabia, é que era tão profundo na nossa percepção da nossa participação. Eu não sei como é que as pessoas que estão ficando cada vez mais desempregadas sentem isso, né? Os trabalhadores que moram na periferia, que andam 4 horas por dia de ônibus, que agora tem todas essas reformas destruindo aquelas velhas conquistas trabalhistas, previdenciárias. Eu não sei como é que esse povo se sente. Eu acho que ele se sente mal também. A ficha dele está caindo, mas não caiu ainda.
Nós não vimos os periféricos, os pobres e os pretos nas praças. Até hoje não vimos. Ainda não vimos. Agora mesmo teve um evento político importantíssimo, a primeira greve geral da era moderna no Brasil, e nas ruas esse pessoal não estava, né? Então demonstra que a ficha não caiu para todo mundo. Na minha esfera, do meu pessoal, que a gente se organiza através do Comitê Caso de Ré, exigindo memória, verdade, justiça, punição aos criminosos da ditadura, a revelação do destino dos mortos desaparecidos, dos corpos, a reparação das famílias, dos familiares, dos filhos, netos, enfim, das mães, das esposas, dos irmãos, dos amigos. A ficha demorou a cair, mas finalmente eu acho que caiu, e eu acho que está se abrindo um novo período bem produtivo na esfera de memória, verdade e justiça. Como é que foi? Na esfera estatal, o Brasil tinha algumas conquistas dentro da esfera estatal federal, né? Imediatamente eles nomearam um ministro da Justiça, né, que são contra essa pauta praticamente. Alguns ministros, inclusive, são acobertadores dos antigos criminosos, né? Os escritórios de advocacias, os desembargadores, tudo isso são essas ligações que eu falei, ocultas, que acabam chegando lá não sei aonde, lá no tal do poder, com maiúsculo. Então, imediatamente foi atacada a Comissão da Anistia, uma comissão muito importante do Ministério da Justiça, foi descaracterizada. Os programas a Comissão de Familiares, a Comissão de Mortos Desaparecidos também está paralisada. O projeto das caravanas da Anistia teve um evento ainda e se paralisou. A construção do Memorial da Resistência de Belo Horizonte está paralisada. O projeto Marcas da Memória está paralisado. Então, na esfera estatal, federal, assim, o que deu para imediatamente travar, trancar, desconstruir, desmobilizar e descaracterizar foi feito. Isso continua. Entretanto, são políticas do Estado brasileiro que ainda, né, por exemplo, a política de reparação as pessoas que foram prejudicadas pelo golpe de Estado, isso continua. São processos judiciais que estão em marcha, protocolados, uns têm 5 anos, outros têm 20, caminha bem ou mal. Bom, os processos têm que andar. Um presidente não pode eliminar as medidas do judiciário, né, mesmo que se refiram a reparações que acabam caindo no colo do executivo. Então, muitas coisas continuam. Depois a gente notou nas esferas estaduais e municipais todo o ressurgimento daqueles operadores, né, que se manifestam, por exemplo, contra o rebatismo de logradouros, né? Já está caminhando na Câmara de Porto Alegre o projeto para desnomear a Avenida da Legalidade. Querem que ela volte a se chamar Castelo Branco, o ditador Castelo Branco, que eles chamam de presidente. Então, em todo lado pipocou todas essas coisas, que são pequenas coisas simbólicas, né? Mas são esferas onde um vereador atua, onde um deputado atua. E no campo já social, na várzea, assim, na planície, uma desmobilização muito grande dessa área, a diminuição dos seminários, eventos, palestras, convites, cinema, debates. Tudo isso houve uma diminuição bárbara e também uma diminuição na afluência dos ativistas, né, que passaram a dedicar muito tempo, por exemplo, à militância política. Todo esse período que se tentou resistir ao golpe de Estado, que continuou depois, mesmo depois do golpe, as pessoas se ocuparam, cada um tem, além da memória verdade, tem ou sua militância partidária, ou sua militância sindical, ou sua militância em núcleos territoriais ou de conteúdo, LGTB, negros, enfim, todos esses nichos específicos de reivindicação de direitos humanos. Então houve uma baixa geral do movimento, um decréscimo da atividade, não sei se é um pouco de medo. Em algum momento eu senti que as pessoas tinham um pouco de medo, até que estava para acontecer um golpe de Estado no Brasil, puro, né, seco, assim, militar. Eu não sei, houve esse refluxo.
que inclusive está acompanhado pela Argentina, pelo Chile, pelo Uruguai. É um grande movimento, né, que afeta vários países. A casta dominante patronal brasileira, ela é muito aventureira. Acho que ela está operando fracionada em 3, 4 grupos: grupo judiciário, grupo mediático, grupo político. Ela está muito enrolada, digamos, porque ela usou essa corporação política muito corrupta para destituir uma presidente, só que agora ela tem que operar com essa corporação. Então, assim, corruptos, que são corruptos há 40 anos, como José Sarney, Renan Calheiros, históricos, né, clássicos da má gestão do Estado brasileiro, eles estão ocupando postos de alta relevância, né? Eles são talvez a ligação entre aquele poder oculto lá em cima e a vida real que está por baixo. Operando aí, bom, o Congresso Nacional vai se reunir, projeto de lei e tal, bom, são os caras, né? Então, um setor estimula a Lava Jato como um operador político para destruir a tendência política do PT, ao mesmo tempo ataca esse setor da corrupção sistêmica, histórica brasileira, mas eles precisaram operar juntos para conseguir um resultado anterior. Ao mesmo tempo, o STF está se tornando um pratinho de sagu, assim, uma gelatina, aquilo não tem mais perfil, não tem cara, é um descrédito, uma lambança que estão fazendo. Agora, por exemplo, eu quero ver o que o Gilmar Mendes vai dizer do que o Procurador-Geral da República pediu o impedimento dele, porque a esposa dele é advogada do escritório que é o titular da conta do cara que ele deu o habeas corpus, o Eike Batista. A esposa dele é advogada do Eike Batista e ele dá o habeas corpus. Ele não tinha nem que ter começado isso, ele tinha que ser declarado impedido lá no momento em que entrou. Não, ele não só não se declarou, como deu o habeas corpus. E o STF não falou nada. Todos os outros ministros ficaram quietos. O Legislativo brasileiro já é não é um sagu, é um tomate que passa um caminhão em cima, entendeu? Um suco assim vermelho, uma vergonha, assim, um sangue. E o Executivo, bom, o Executivo ilegítimo, ilegal, golpista. Eu não vou nem falar dele não ter apoio popular, porque não teve. O Temer, na lista de São Paulo, ele foi eleito no voto da legenda, dos tiririca, da vida que puxa o voto. Porque ele, na lista dos deputados federais de São Paulo, que tem 70, ele foi o 68. Com todo o aparelho que ele já tem azeitado há décadas lá. Ele quase não foi eleito. Ele teve, não sei, 7 mil votos. Precisaria ter 40. Foi eleito na lista lá. Então, esse executivo ele é totalmente ilegítimo, ilegal, ilegítimo. Então, a casta dominante brasileira, ela está numa derivação meio maluca. Eu penso que eles têm bastante reservas e resguardo, assim, uma contenção final através do poder físico, poder das armas. Eles devem estar bastante tranquilos quanto a isso, como estavam em 64. Em 64 eles recorreram, eles tiraram todas as fantasias legalistas, jogaram o governo fora, acabaram com o Estado, acabaram com a Constituição e fizeram o serviço puro, limpo, claro, sangrento, fuzil, tiro. Então tiraram a toguinha bonita, a roupinha, a gravata e botaram o uniforme de faxina e foram se sujar de sangue. Então isso pode acontecer no Brasil, pode acontecer na Venezuela, pode acontecer na Argentina de novo, né? Mas hoje o que eu vejo é um leque, eu não sei definir bem quem são, quem é quem, porque é tanta confusão que eles estão fazendo que fica difícil de compreender. Agora eles estão numa marcha acelerada em direção a algum desenlace. Eu não duvido que caia o governo Temer, de repente.
A gente amanhece um dia, não, porque não sei o que, alguém, o ministro, não sei o que, o general tal, resolveram, se juntaram, fizeram um jantar no palácio tal, e houve um acordo que foi votado de madrugada pelo presidente lá, do DEM da Câmara, e o outro presidente do PMDB lá do Senado, e amanheçamos com uma junta democrática, legalista. Pode ser. Esse tema ele está quase sendo descartado, né? Ele existe porque ele é um meio ainda de levar os assuntos sem ruptura grave até 18. Mas eu não sei, a voracidade do judiciário, a voracidade dos políticos, a desavergonhada artilharia mediática que é derrubada em cima do país diariamente pelo Grupo Globo, e aqui no caso do Grupo RBS, é uma coisa, eu não sei, são horas por dia de bombardeio, doutrinação, tergiversação, mentiras, politicagem baixa, ilegalidades no caso do judiciário, todos os vazamentos, né? Não só os vazamentos de audiências do Ministério Público, mas de dados, grampearam a presidente da República sem autorização e botaram no ar isso, e não aconteceu nada com quem fez isso. Imagina como esses senhores se sentiram no dia seguinte. Olharam-se entre si, riram e disseram, bom, liberou geral. Então é assim que nós estamos, no universo. O Estado brasileiro está todo rachado. A classe dominante brasileira, ela está esperneando tipo um macaco que cheirou uma carreira dentro de uma jaula e está soqueando e pulando para tudo que é lado. E a jaula está tremendo. Vamos ver.